Dando prosseguimento ao experimento de formar uma cultura de kefir de água partindo de apenas 1 grão, aí no vídeo eu tenho já um pote com 1 litro de kefir de água fermentando, a quantidade de grãos é suficiente. Eu vou peneirar os grãos, ou coar, separá-los do líquido. O líquido dá para ver que ele está bem translúcido, bem clarinho, pois eu tenho, nesse 1 litro de líquido, eu tenho o açúcar mascavo, eu estou utilizando o açúcar mascavo bem claro, e também o açúcar cristal. Então eu utilizei uma mistura meio a meio, 50-50 de cada açúcar. Então ficou bem claro. Coei ali, dá para ver algumas bolinhas desprendendo assim que o líquido caiu. Então realmente está fermentando. Aí eu tenho os grãos e eu vou experimentar esse líquido. Eu já estava experimentando, mas ao provar esse líquido, eu noto que realmente não tem muito sabor. O dulçor já foi consumido, ou boa parte do dulçor foi consumido pelo kefir. Então, tomando, eu não consigo notar o gosto doce, mas também não está super azedo e não tem muito sabor. O açúcar cristal, ele não tem gosto, ele não tem componente de sabor. O demerara tem muito pouco, então o kefir às vezes fica sem gosto ou lembra um gosto de passado. E a maior parte do sabor do sabor do kefir de água, ou seja, o responsável, é o açúcar mascavo. Então muitas vezes a pessoa toma o kefir de água e não gosta. É interessante ela pegar o açúcar mascavo, dissolver em água na mesma proporção que ela vai utilizar para o kefir e experimentar, pois os componentes de sabor partem do açúcar mascavo. Então se você não gosta do açúcar mascavo em água, o kefir provavelmente você não vai gostar também, porque não vai mudar muito o gosto. Lógico, vai trazer acidez, o fermentado, mas não muda muito. Então é de suma importância você escolher bem os açúcares que você vai utilizar no kefir. O demerara, ele não tem muito sabor, então pode lembrar fruta passada, às vezes pode lembrar um cheiro ou mesmo gosto de cachaça. Varia muito conforme o açúcar. Lógico, a cultura também influencia no sabor. Então ali eu resolvi utilizar somente o mascavo. Eu coloquei 4 colheres de mascavo em 1 litro de água e vou utilizar toda essa quantidade de grãos que eu tenho. O ideal seria utilizar 4 colheres, mas eu vou utilizar todas, pois nessa série de vídeos que eu tenho feito, o intuito é mostrar o desenvolvimento da cultura, mas sempre tentar trabalhar dentro aí das proporções. Lógico, não é regra. Cada cultura pode se comportar de uma maneira. Então, um pouco a mais, um pouco a menos, um pouco a mais de açúcar, um pouco a menos, não vai impactar tanto na nossa cultura de kefir de água. Então, eu estou fazendo ali a adição e vou deixar fermentando aí por 24 horas. Então, a cultura praticamente já está formada. No próximo vídeo, eu vou mostrar o desenvolvimento dessa cultura, as fotos que eu tirei a cada troca e fazer uma conclusão desse experimento. Mas daí eu deixei fermentando em 1 litro. Eu até dou uma agitada para homogeneizar um pouco. Eu estou utilizando a tampa do frasco, ela fica semi-solta, ou seja, eu não fecho ela completamente, ela fica meio desrosqueada, que assim sai o ar da fermentação, mas não entra nada de impureza ou mesmo de poeira ali no pote. E eu tenho feito as fermentações assim e tenho funcionado para mim. Poderia utilizar um paninho ou mesmo um papel toalha com um elástico. E agora deixar fermentando por 24 horas ou 48 horas